Olá, que bom que você chegou, porque vai começar agora um episódio muito especial e diferente também. Um episódio que é funcional para você levar para sua vida profissional. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de carreira, a gente vai falar sobre liderança e várias questões que acontecem dentro do trabalho, tanto com excessos, também com convivências. Bom, eu não estou aqui sozinha, é claro. Hoje eu tenho um convidado especial. Johnny Cruz, seja bem-vindo, se apresente, Johnny. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui no Aqui Pode com vocês, né? Então, como a Ana disse, meu nome é Johnny Cruz, sou empresário do ramo de telecomunicações, também sou vice-presidente da Abramult, que é uma associação brasileira de operadores e provedores de internet, né? Além disso, nós fazemos vários trabalhos aí no mercado de telecomunicações, juntamente com a Anatel, com a Ancine, com o CGI, e estamos aí desenvolvendo pessoas e fazendo o mercado de telecomunicações do Brasil cada vez mais pujante e incentivando a inclusão digital. Muito legal, Johnny. E quando a gente escuta essa questão, né, ser diretor, parece que é um caminho, uma trajetória simples de chegar, né, coisa para sortudos. É assim que funciona? Não, de forma alguma, né? Para você chegar num cargo de liderança, e aí não só a questão do gerente, do diretor, mas de ser alguém que tenha a decisão na mão, e mais do que a decisão, aquela missão de desenvolver pessoas para entregar resultados, é algo que não é muito simples. É doloroso e você tem que passar por várias provas pessoais para você chegar nesse patamar. Então não é sorte e não é única e exclusivamente a dedicação somente também. É muito vivência, né? Sim. Gerir pessoas é um desafio, né? Hoje, por exemplo, mulheres que são mais emocionais, mais sentimentais, é ainda mais desafiador. E a gente às vezes tem algumas técnicas para conseguir atingir essas pessoas, né? E existe uma diferença, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, entre o chefe e o líder, não Sim, é? Como é que é essa perfeitamente. diferença, Johnny? O líder, ele é seguido e o chefe, ele é obedecido, né? Então você tem a gestão do exemplo e você tem a gestão do medo. Não quer dizer que você, por ser um líder, que você vai ser uma pessoa boazinha. Porém, você tem que ter uma postura que vai gerar admiração das pessoas para que elas façam aquilo que você precisa que elas façam, mas por acreditarem naquilo que você quer alcançar. Você tem que despertar nas pessoas aquela vontade de caminhar ao seu lado. Que é Comprar o seu dife propósito, né? Isso, que é diferente quando você é um chefe, que você simplesmente chega e ordena e não quer saber das individualidades, dos detalhes de cada um, simplesmente quer que ela cumpra aquela função e que entregue o resultado. É importante, né, para todo líder entender que a pessoa que está ali ouvindo e pegando as demandas, ela é uma pessoa, um indivíduo, né? Ela tem uma vida antes do emprego. Tem um diretor muito bacana de cinema e teatro que ele fala comigo que o ator, ele não nasce a partir da fala, né? Ele tem todo um contexto antes de sair dentro da cena. E a mesma coisa é a questão do funcionário, da pessoa que vai receber essa demanda. Ela tem uma história por trás. A gente não faz ideia do que ela está vivendo. A minha mãe sempre falou que todas as pessoas no mundo estão passando por determinadas batalhas. Quando a gente se importa com o outro, como indivíduo, a gente aproxima, né? A gente consegue se comunicar tanto para colocar a importância de todas as demandas, mas também entender qual que é o momento dele, né? Porque existem pessoas que elas não estão tão aptas para aquilo, mas não significa que elas não estão prontas para trabalhar em outras áreas. Como é que você faz essa classificação, Johnny? De saber qual que é o campo de cada um, qual que é a demanda para cada um, como que eles estão prontos? Pois é, todo ser humano é uma história, né? Todo ser humano é uma história, todo ser humano tem um sonho, todo mundo tem uma vontade, talvez ela não saiba como alcançar aquele sonho e como desenvolver aquele sonho. Porém, ela tem ali dentro de si um sonho e uma vontade. Então, a partir do momento que você enxerga que aquela pessoa é dotada de vontade, é dotada de força para alcançar algo para si, e que ela também pode fazer parte da sua história em buscar o seu sonho,
por que que você também não pode ir lá fazer parte do sonho dela? Afinal de contas, não existe nada que é desenvolvido sem pessoas. Com Você certeza. precisa tornar a pessoa pertencente. Você precisa tornar a pessoa protagonista de alguma coisa também. Então, a forma que a gente tem de desenvolver essas pessoas para poder realizar aquele sonho junto com você é você procurando saber a individualidade de cada um. Porque nenhuma história é igual, né? As empresas e muitos chefes, né? Muitos empresários, às vezes, tem aquela expressão: o que importa para mim são números. Quem alcança os números são as pessoas. E se você consegue se preocupar com o número que é interesse daquela pessoa, os números que você alcançar serão maiores. Então, você se aproximar das pessoas e tentar entender a individualidade de cada um é primordial para que você tenha uma equipe consistente e que caminhe junto com você, né? Porque, no final das contas, a missão do líder não é estar no ponto mais alto, brilhando. É você ser, vamos dizer, o foguete propulsor para que aquelas cápsulas que são seus colaboradores, as pessoas da sua equipe, possam estar no ponto mais alto. Porque quando elas estiverem lá, automaticamente você vai ser puxado para cima, porque você foi aquele combustível. Com certeza, é o corpo, né? Se o líder entende que a empresa ela é feita de um corpo e que cada um tem uma função, porque eu já vi todo tipo de líder e chefe. Os que acreditam que os demais são para servi-lo e para obedecê-lo, que é o caso do chefe, e os que entendem que junto cada um tem uma função, porque o papel da liderança é um papel de grande responsabilidade, né? Todo mundo ali está trabalhando. E às vezes o papel dele vai ser gerir e organizar, e é tão difícil colocar uma pessoa para trabalhar e produzir em uma energia que às vezes a empresa precisa, você precisa, e ela tem que estar bem, senão não adianta ficar ali pressionando a pessoa que ela não vai trazer aquele retorno. E entender essa questão que você disse mesmo, qual que é o sonho, o que que move essa pessoa, para tornar isso o combustível dela. É muito importante que o líder comece a captar que cada pessoa ela é um combustível que juntos, esse corpo, ele tem um poder muito grande de poder gerir, de poder trazer, porque quando eu trabalho por emoção, e eu não falo assim sem razão, mas eu trabalho com essa motivação, tem uma coisa que eu quero, que seja, eu quero comprar minha casa, eu quero mudar com a minha família, ou então eu tenho um sonho da minha casa. Ninguém sabe disso. E aí, esse líder que se aproxima, que conversa, que conhece, ele descobre essa questão. Para chegar nisso, é necessário uma relação do líder, primeiro, com o funcionário, né? Sim. E como fazer isso sem ultrapassar essas barreiras? De, assim, sair longe demais? Ou você acha que é adequado, que você tenha uma certa amizade, que você tenha uma certa relação? O que você acha sobre isso, João? Então, a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro da empresa. Verdade. E convive a maior parte do nosso tempo com a nossa equipe. Então, por que não chamá-la de família também? Tem gente que não gosta dessa proximidade. Tem pessoas que não comemoram, que não convivem, alguns não compartilham alguns momentos íntimos com a sua equipe. E eu acho que é essencial, porque todo o restante da sua vida, momentos onde você vai estar reunidos com a sua família de fato, pai, mãe, esposa, filhos, tudo aquilo que você vai viver, que você, por exemplo, precisa do próprio dinheiro para você poder viver esses outros momentos, quem vai te ajudar a conquistar é aquela família que convive com você 8, 10 horas por dia. Então, por que você não cuidar da saúde daquelas pessoas? Quando eu digo saúde, não é simplesmente se está doente, se não está, se está com uma febre ou qualquer coisa. Da saúde mental, da saúde profissional, de uma parte da vida daquelas pessoas e deixar com que elas também cuidem de você. Porque quando você é uma pessoa que cria aquele abismo entre um lado e outro, às vezes você está sofrendo ali e muitas vezes você não tem aquela mesma disposição para falar em casa que você está passando por uma dificuldade, e muitas vezes isso acontece, da gente ter algumas dificuldades no ambiente profissional, e talvez as pessoas que estão mais próximas da gente são aqueles que estão ali convivendo e vivendo aquele mesmo problema.
Então, se há uma equipe que é dotada de uma cumplicidade, porque você também estendeu o braço para poder, a mão para poder ser solidário com aquela pessoa, naquela formação toda dela enquanto ser humano, para poder estar ali trabalhando com você, se você não faz isso, você começa a adoecer e você cria para você uma energia que vai só te consumindo porque você não consegue compartilhar. Isso é muito verdade. Primeiro ponto, que incrível é. Acho que as pessoas deveriam entender, os líderes principalmente, qual o tamanho da influência sobre o movimento de se importar. Tanto quando ele é duro, quando ele se importa. Parece que a maior parte das pessoas, quando elas estão debaixo de uma liderança, de uma autoridade, cada uma, claro, vai ter a sua reação, mas sempre existe uma certa hierarquia que é respeitada para a maior parte das vezes, que às vezes até é temida, não se sabe muito bem, uma empresa nova, a pessoa está chegando lá, ela não sabe com o que ela está lidando. E existe essa diferença sobre como que é essa tratativa e como que é visto o funcionário, o líder ou o chefe, por esse movimento mesmo, de se importar ou não. Eu me lembro que eu trabalhei com duas pessoas diferentes. Eram duas pessoas muito firmes, muito fortes. Uma era uma garota, né? Era uma jovem adulta, era uma dentista que, assim, ela tinha uma família bem-sucedida e construiu. Ela nunca tinha trabalhado como recepcionista, em outros cargos, a não ser mesmo como a dentista. E ela tinha uma questão muito fragilizada, que ela tinha essa questão de querer sempre medir como ela se sentia para como ela ia tratar os funcionários. Então, se um dia ela chegava bem-humorada, ela tratava todo mundo bem. Se um dia ela não chegava bem-humorada, ela tinha uma necessidade de humilhar os funcionários. E era com coisas pequenas, tipo jogar lixo no chão para eles se curvarem, catar. Ai, você é uma secretariazinha. Eram umas coisas assim, que sempre você via alguém saindo chateado, insatisfeito, e era uma coisa que ela fazia por uma insegurança dela. Então, assim, é o chefe, né? E eu tinha uma outra líder, chefe também, no caso, mas era uma pessoa que eu admirava muito, que ela era, assim, ela administrava a empresa dela com um punho de ferro. Ela era uma mulher incrível, a história dela era uma mulher que tinha produzido e construído tudo assim, do nada. Trabalhou em várias redes de banco, trabalhou em administradora de planos de saúde, e assim, ela fazia tudo, só que ela era muito dura. Então, um funcionário mais antigo dela tinha 6 meses de casa. E todo dia saía alguém chorando da sala dela. E ela falava assim, Ana, eu realmente não sou a pessoa para gerir pessoas. Ela era firme, ela era uma pessoa que, se a gente tivesse um pouco mais de facilidade, não é fácil de qualquer maneira, você pode aprender muito, mas é muito duro ter um líder que não consegue entender essa fragilidade. E não é porque o outro é fraco, é porque, de fato, é difícil você estar numa posição hierárquica que te coloca numa posição mais baixa que o outro, onde você vai receber ordens e você vai demandar trabalho, e aquilo é feito sem considerar o indivíduo. E que diferença é quando se considera? Muito. É fantástico. Como as pessoas trabalham, até isso eu já vi. Foi essa líder mesmo, que era gestora de plano de saúde, que ela ensinava para mim. Ela tinha um projeto que todas as outras gestoras pagavam os corretores para poder vender o plano. Eles tinham os projetos que eram de incentivo. Ela era a única que não tinha. E ela vendia muito. E um dia ela falou assim comigo, Ana, se você ganhar o coração deles, você não precisa dar mais nada. E eu ainda fiquei na dúvida sobre isso, e foi o convívio que me mostrou. É a verdade, é sobre o líder. Quando você se importa com o outro, entende o que ele precisa e aproxima ele de você, essa pessoa que gosta de você de maneira íntima, e eu nem falo assim como um affair, gosta de você, te considera, ela compra a sua briga. De alguma maneira ela vai considerar o que você precisa. Óbvio que eu falo de fazer isso genuinamente, se importar genuinamente, né? Porque quanto mais você demanda estresse, as pessoas estão adoecendo. A gente tem agora burnout, que é uma doença adquirida dentro do trabalho, por excesso de trabalho. As pessoas que são mais atingidas por burnout são policiais, militares, no geral, e professores, que são pessoas que estão sobrecarregadas, não só sobre o trabalho, mas sobre o público também, sobre o grau de estresse que é o trabalho. E agora, na era que a gente está, onde a superprodução se tornou algo
né? A gente tem milhares de coachings e terapeutas profissionais que falam que você pode tudo, que você pode fazer tudo o que você quiser, e aí a gente vê aí milhares de pessoas que têm 2, 3, 4, 5, 7 empregos, né? E aí as pessoas estão ficando sobrecarregadas. E o que que acontece no burnout com as pessoas que adquirem o burnout? Apagão, taquicardia, síndrome do pânico. As pessoas apagam de ter branco dentro do trabalho, desmaio, coisas assim, e não é uma doença que dá sinais. Do nada você acha que você está indo infartar. Eu descobri o burnout em 2019. Isso mesmo, 2019. Quando eu comecei a acordar de madrugada, com taquicardia, e um estresse muito grande, eu não sabia o que estava acontecendo, eu achava que eu ia infartar. Falei, meu Deus, eu vou ter um troço, o que está acontecendo? Aí eu ia, acordava alguém, ou minha irmã, uma amiga que morava comigo, falava assim, eu tô passando muito mal, acho que eu vou precisar ir pro hospital. A gente não faz ideia de quanto que um estresse de trabalho e de pressão do dia a dia pode levar a gente. E ser um líder que observa isso em si e no outro é de um valor absurdo. É. E isso é o seguinte, a cultura da empresa é muito importante, né? Fato. É essencial que você tenha uma direção de uma empresa, e aí eu não digo somente a um líder específico, né? Porque dependendo do porte da empresa, você tem estrutura de governança, e aí você tem os vários líderes de várias áreas, né? E tem ali, logicamente, uma pessoa coordenando aquilo tudo, mas a cultura da empresa é extremamente definitiva para esse tipo de saúde de todos os colaboradores, né? E para isso é essencial que os líderes tenham uma escuta muito ativa, né? Porque a maioria dos resultados dessas doenças que são causadas no trabalho, esses níveis de estresse, são causados por chefes que trabalham com a imposição e a gestão do medo. Então as pessoas não podem manifestar nem a sua cultura criativa, não podem se expressar e opinar e às vezes sugestionar sobre soluções melhores até pela própria empresa, porque vem um outro veneno acompanhado que chama-se ego. A pessoa Nossa. acha que pelo fato de ouvir ou de ter uma pessoa que não tenha um cargo tão alto igual dele, mas que tem uma capacidade profissional extremamente evidente, acha que vai se tornar pior, quando na verdade o líder que é mais desejável é justamente aquele que sabe garimpar os talentos e colocá-los em evidência, Claro. né? Porque maior talento do que ter um grande talento é saber administrar aquilo. Um grande líder, ele faz o quê? Ele reúne vários talentos e geralmente pessoas que sabem mais do que ele e os colocam para trabalhar juntos. Que humildade ele também detectar isso, né? Exato. Porque ele não precisa de... Eu gosto de dar muito um exemplo, que é o seguinte. Isso até me mexe na cadeira. E isso eu falei uma vez para um amigo meu, que trabalha na minha empresa, inclusive, que é o seguinte: não preocupa em ser o sol, preocupa em ser um vagalume. Legal. Ele perguntou para mim assim, mas como ser um vagalume? Você já foi numa roça, numa mata que é muito escura, sem luz nenhuma, aquele breu total, e você já viu que quando o vagalume pisca, você vê ele da distância que for, que seja, logicamente, ao alcance da sua vista? Ele já. Mais do que isso, você já chegou nesse mesmo breu da noite, de carro, com o farol aceso, e você já viu que mesmo sob a luz do seu farol, quando o vagalume pisca a luzinha dele, mesmo sobre a luz forte do seu farol, a luz dele ainda destaca na luz forte do seu farol? Pois é. Então, quando você é um vagalume, porém você tem luz própria, você brilha em qualquer sombra, sob qualquer luz do sol, de qualquer holofote. Porque você está ali mostrando, porque é natural, um talento que é seu.
e que ninguém vai tirar. Fato. E talentos são da seguinte forma: se você não dá valor àquilo, se você quer colocar toda a sua força, todo o seu poder, toda a sua seu egocentrismo em cima para poder abafar aquele talento, o que vai acontecer? Ele vai embora e ele vai crescer em outro lugar. E cresce. E aí vem o remorso. Você perdeu a oportunidade de ter um bom funcionário, né? O que é melhor, ser um bom funcionário ou ter vários bons funcionários além de você? Ter milhares de vários bons funcionários. Ser a pessoa que revela outra pessoa, então, que constrói. Olha, eu tenho muito orgulho de algumas pessoas que eu consegui me desenvolver, desenvolvendo elas também, e que hoje, aquela história do aluno superar o mestre, né? Eu tenho vários exemplos desses, que eu tenho muito orgulho. Não vou citar os nomes aqui, mas eles sabem, eles vão ver isso aqui, eles sabem quem são, né? Que são pessoas que lutaram junto comigo ali, de pegar como diz, no pesado mesmo, mas eu sempre tive a seguinte preocupação: não esqueça das pessoas. Verdade. Não humilhe as pessoas. Desenvolva outras pessoas. O que é seu é seu. O caminho que é seu é seu. Faça a mesma coisa. Quem desenvolve outras pessoas está sempre crescendo. Sabe? Tem uma questão, desculpa, tem uma questão que você falou sobre humilhar as pessoas, que ela entra numa linha que às vezes parece sempre, que é sempre um chefe rude. Só que a gente tem umas adversidades difíceis, eu vou colocar agora no ponto do líder, que ele encontra e enfrenta. Uhum. Né? As pessoas que têm, por exemplo, dificuldade com liderança. Pessoas que tiveram históricos de abusos e excessos na posição de liderança quando eram crianças, por exemplo, pais abusivos ou cuidadores abusivos. E aí, quando eles chegam nessa posição, eles têm essa dificuldade. Toda vez que eles recebem um comando, sentem esse poder da liderança, eles reagem de maneira negativa. Como que um líder pode se comportar diante dessa situação para que ele não pise nessa pessoa que tem dificuldade? Porque é uma gestão de emoção, né? É um confronto de um momento que eu tenho que passar uma situação e eu vejo que é uma dificuldade pessoal da pessoa. Desenvolver escuta ativa, né? Saber se comunicar. E a comunicação, ela é feita entre duas pessoas. Então, você tentar entender o que o outro quer dizer e se fazer entender já é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas dão as ordens, mas não explicam o porquê daquilo. Nossa, fantástico. Né? Então eu peço para você falar uma tarefa simples. Coloca água nesse copo para mim. Tá, vou colocar. Só que, de repente, você não falou que a água tinha que ser limpa, que a água tinha que ser para beber. E aí, se a pessoa chega, por exemplo, e coloca uma água suja, depois você xinga ela porque a água está suja e não dá para beber, ela tem, de certa forma, uma possibilidade de perguntar o seguinte: você não me disse que era para beber. Você só Ou me uma disse, frustração, né? Você só me disse que coloque a água. Uhum. O óbvio precisa ser dito, né? A gente não faz ideia de como que cada um interpreta, entende, ou qual que é o grau que aquela pessoa tem daquilo ali. Pode parecer super simples para mim de falar, mas eu não conheço a pessoa. Exato. Eu não sei o histórico dela. E você tem toda a razão. Às vezes a gente está aqui dando o exemplo do copo, mas isso é muito verdade. É uma posição de empatia muito grande do líder quando ele está educando assim, ensinando para o seu funcionário, para a pessoa que vai receber essa ordem, que vai receber esse comando, qual que é a importância e o que é o que ele está fazendo. Porque isso é muito comum em trabalho, nossa, gente, todo mundo já deve ter visto isso alguma vez. Ai, que frescura, fulano pediu para fazer assim, mas que frescura, que bobeira, por que não faz assim, por que não faz assado? Muitas vezes, pode até ser que o funcionário realmente tenha uma visão e vale a pena ouvir, que caminho muito mais fácil de caminhar com a visão do ponto de vista de quem está dentro. Porque, exemplo, se eu tenho eu fui coordenadora de uma academia, de uma rede de academias grandes, e eu coordenava uma das maiores academias. Eu coordenava 27 pessoas, e cada um tinha um olhar no lugar. Uns tinham da recepção, outros tinham do salão, outros tinham da limpeza,
E por mais que eu estivesse coordenando todos, eu não tinha o ponto de vista que eles tinham. Então eu precisava ouvir eles sobre o ponto deles, cada um em cada lugar, para que aquilo ali funcionasse bem. E isso funciona em qualquer situação. Às vezes, o meu ponto de vista sobre a tratativa, por exemplo, de como a academia devia ser limpa e organizada, não era o ponto real de como que cada um poderia conduzir quem trabalhava na parte da organização. Às vezes eu tinha uma ideia de vendas de planos, de recepção dos alunos, que eu precisava entender qual que era o mecanismo lá na portaria. Então, se eu não vou, não participo, não vivo, não dou a eles o direito de escuta, eu também não consigo alcançar. E a partir do momento, igual você falou, eu chego e explico o porquê daquilo, é óbvio que a gente não vai ficar ali dissertando mil, olha, você pode fazer isso, porque realmente assim, chega uma hora que a gente, igual você falou, não é nem a questão de ser bobinho ou de ser bonzinho, é que o líder ele tem uma posição hierárquica que é uma posição que ele vai comandar também. E ela precisa ser respeitada. Para todas as áreas, o que dá poder, tanto para o líder quanto para o comandado, é o respeito. E essa questão do poder, né? E principalmente do respeito. As pessoas, quando você tem a postura de líder de fato, você seja um pouco mais enérgico, ou você sendo totalmente boa praça, vamos colocar assim. Quando o seu exemplo, quando o seu comportamento é digno daquela admiração que eu falei lá no início, as pessoas vão eliminar a questão de você ser mais rígido ou de você ser mais brando no seu tratar. As pessoas vão acreditar naquilo que você acredita também, né? E essa questão do poder, ela tem algo que é muito perigoso pelo seguinte. Tem gente que se preocupa em ter a última palavra. Não tem problema você ter a última palavra, só que tem duas formas de você fazer isso. Uma é você tendo um comportamento totalmente autocrático, onde o que vale é só o que você pensa e o que você quer, e nem sempre isso vai trazer o resultado que é necessário, porque também tem aquilo, uma coisa é o que a gente precisa fazer, outra coisa é o que a gente quer fazer. Muitas vezes o que a gente quer fazer não é o que é necessário. E a outra forma de você ter a palavra final é você ouvindo todas as pessoas, analisando a ideia e a participação de todas as pessoas. E aí sim você dá a sua palavra final. Só que quando você vai com a decisão formada, a partir do momento que você ouviu todos, mesmo que você não tenha acatado a ideia de todos, porém você dá satisfação para todos, por exemplo, você me deu uma ideia, o outro colaborador me deu a ideia, eu analisei que naquele momento não é aquilo que vai de encontro à estratégia que a empresa, por exemplo, precisa seguir, mas se eu dei o retorno e a satisfação para a pessoa, por exemplo, Ana, obrigado pela sua ideia. Nesse momento ela não se aplica, mas obrigado por você ter contribuído. Continue. Mesmo que eu tenha até achado a sua ideia péssima, mas por respeito profissional e para eu não cortar aquela linha de vontade de continuar criando e desenvolvendo, se eu não tenho essa postura da comunicação, do respeito pelo profissional que está ali querendo contribuir, eu simplesmente tomo a decisão e não dou satisfação, eu estou quebrando uma barreira, uma cadeia de confiança com a equipe. Então, por isso que eu disse lá, a comunicação, o participar da vida, o querer entender o que a pessoa pensa, como ela pensa, o porquê que ela teve aquela ideia. Então, isso é importante. E eu sou muito adepto da seguinte questão, não existe ideia ruim. Concordo plenamente. Não existe ideia ruim. Existe hora para cada ideia. Hora adequada, né? E tem uma outra questão que eu já vi acontecendo várias vezes. A gente precisa desenvolver algo. Você sai com uma ideia, ninguém tinha inspiração nenhuma. Você vai lá e joga uma sementinha, tem uma ideia. Você já desperta no outro grupo, puxa, não tinha pensado nisso. E se disso aí a gente fazer isso? Aí o outro fala, olha, a gente acrescenta mais. Então, do nada, a gente chega
milhares de ideias e possibilidades, né? Uhum. Eu assisti uma palestra, inclusive no evento da Abramult, quando a gente fez em 2022, do Márcio Balas. Não sei se você conhece o Márcio Balas, era aquele que fazia o Tudo Improviso, né? Aquele Uhum. programa, Aham. né? E ele tem uma palestra que ele fala da cultura do sim. A cultura do sim é você não fechar os seus olhos e os seus ouvidos para nenhum tipo de ideia, mas sim você escutar a todos e desenvolver as pessoas para que elas construam, criem materialidade em cima daquelas ideias. Porque isso traz o pertencimento. A partir do momento que você torna a pessoa pertencente a alguma coisa, você o coloca como protagonista. E todo mundo que é protagonista de algo não abandona. Com certeza. E tem uma coisa ainda, todos os gênios foram considerados loucos. Será que a gente consegue se enxergar talvez incapaz de entender uma ideia? Porque às vezes a ideia ela é tão à frente do tempo e do momento que foi exatamente o que você disse, de não existir uma ideia que não seja adequada, boa, ou mas às vezes ela não tá dentro do tempo exato. Daí ela é uma ideia que daqui a alguns meses ela vai fazer todo sentido. Mas a gente não está maturado para aquilo, né? Não está pronto. E aí ele vem com uma ideia, e aí o que eu vejo muito acontecer, não só no ramo profissional, a pessoa que não compreende a ideia julga que a ideia do outro é ruim. Mas sabe o que acontece? Não é só não entender a ideia. A inveja. Tem também isso. A Competição. inveja. Putz, por que essa ideia não foi minha? É inveja. Infelizmente. E que fica anda, com medo, né? De que anda perder o lugar. lado a lado com o ego. As pessoas têm inveja. Por exemplo, se você é uma pessoa que aparece muito, sem fazer muito, quando eu digo sem fazer muito, é o seguinte: se você é uma pessoa natural, uma pessoa que se comunica bem, se relaciona bem, se você é aceito em todos os meios, se as pessoas fazem questão que você esteja próximo porque você leva algo que é relevante, que contribui, e você tem outras pessoas que não têm essa mesma naturalidade, isso gera inveja. Com certeza. E muitas vezes as pessoas têm dinheiro, têm posição social, têm poder financeiro, mas não tem simpatia. A pessoa não sabe se relacionar com as outras pessoas. A pessoa não é aberta a compartilhar e a ouvir as ideias de outras pessoas. Ou seja, ela se torna um pouco que antissocial. Então, quando vê uma outra pessoa, às vezes, que não tem o mesmo status social ou status financeiro ou profissional, se destacando pelo que é mais valoroso em qualquer ser humano, que é a essência, aquilo desperta inveja. É verdade. Sabe? E a inveja faz com que você bloqueie as ideias de outras pessoas. Que é justamente isso que você falou. Chega na limitação do outro. Muitas vezes não é que a pessoa está muito à frente. A pessoa, às vezes, está atual, pertinente, porém, quem tem o poder de levar aquela ideia à frente, torná-la grandiosa e, às vezes, mais valorosa em termos financeiros para ela própria, não se permite, por ego e por inveja, levar aquilo adiante. Por medo de fazer o quê? O outro brilhar. Com medo do vagalume. Exatamente, isso é muito verdade. Tanto essa questão de dar esse espaço, né? Porque as pessoas, isso não é, graças a Deus, não é a maioria, mas grandes empresas muitas vezes se perdem nesse sentido de cargos, né? E aí esquecem que todos são importantes. Tem um livro fantástico que conta sobre a Disney, que fala o jeito Disney de fazer, que diz que um dia o Walt Disney reuniu os funcionários, e aí ele pegou um papel e jogou no chão. E ele perguntou, quem é responsável por esse papel? Aí alguns levantaram a mão e falaram, quem jogou? Aí um falou, não, é o faxineiro. Ele falou, todos somos responsáveis. Todos somos responsáveis pela higiene, pela limpeza e pelo funcionamento. Cada um tem seu papel, óbvio, mas todos são responsáveis pelo bom funcionamento. Quando um líder entende isso, entende a importância de cada cargo, existe um outro livro que eu também gosto muito, que chama O Sabor da Qualidade.
Ele conta a história de um supermercado que existe em Belo Horizonte também, muito parecido, onde o cliente tem uma experiência. Isso é uma coisa curiosa e boa de se perceber em ambiente de trabalho. Qualquer lugar. Você pode ir a um bar, um restaurante, um supermercado, um shopping, uma loja de roupa. A maneira como o funcionário te trata conta muito como ele é tratado. Um funcionário feliz, um funcionário que é bem cuidado, que é bem tratado, que é respeitado dentro de uma empresa, ele tem outro olhar, ele tem outra tratativa, ele tem outra... Claro que existem suas pequenas ressalvas das pessoas que não se permitem, mas isso é uma raridade, contaminar pelo meio. Mas a grande maioria, quando se tem essa sintonia entre os funcionários e tudo, é porque existe essa tratativa. É um grande sinal de que eles são respeitados. E isso é consequente para quem vai chegar e aproveitar desse serviço, o cliente, no caso. Porque o cliente, se ele não tem uma boa experiência, já automaticamente começa a anular a empresa. Então é bom dos donos e os líderes começarem a entender a importância de cada cargo, de como que é bom que eles estejam saudáveis, porque funcionários felizes fazem clientes felizes, Sim. né? E você falou uma coisa que eu queria levar também, que era sobre o bonzinho, o líder bonzinho. É verdade que é necessário uma certa firmeza, uma certa observação e maturidade, né, para gerir pessoas. Como saber qual a medida certa de até onde eu posso ir e até onde eu devo liberar essa pessoa e demitir, por exemplo? Pois é. A relação entre as partes, vamos dizer assim, né? Entre a empresa e o colaborador, entre o líder e o liderado, vai até o momento onde ela começa a abusar dessa cordialidade, né? Porque a relação saudável, ela tem que se manter. Porém, no fim de tudo, a gente sabe que existe ali um compromisso, tem uma troca, Sim, né? sim. A gente sabe que no sentido literal a empresa está pagando um salário e dando benefícios àquele colaborador em troca de um resultado. E você cria aquelas escalas, você cria aqueles tempos para que aquilo se desenvolva. Obviamente você dá toda a condição, você prepara, você dá treinamento, porque é necessário treinar Sim. qualquer ser humano, de qualquer posição profissional, que você seja o líder, que você seja o dono da empresa. Até o dono da empresa precisa treinar, né? Porque, logicamente, você está ali desenvolvendo a parte estratégica da empresa, mas automaticamente você, além de treinar para conhecer cada vez mais do seu negócio e das coisas que você pretende buscar, você também precisa de treinar para saber lidar com todas aquelas pessoas que estão ali sob sua gestão. Então, a partir do momento que não existe aquela troca, que os resultados não são alcançáveis, você precisa chegar para a pessoa, mostrar para ela, fazê-la entender, porque até quando você está desligando a pessoa, é necessário que ela entenda o porquê Um daquilo feedback importante, né? e mostre para ela todos os motivos pelos quais ela está sendo desligada ali. Então, até nesse momento, a transparência, É e importante. guarde essa palavra, né? Transparência. Você tratar com honestidade as outras pessoas. É muito mais fácil desligar uma pessoa que está ciente de por que ela está indo embora. Sim, Né? Os feedbacks são importantes, né? Porque é uma oportunidade. Sejamos francos, eu não estou satisfeita com o serviço. Eu tenho que dar uma oportunidade para essa pessoa fazer um bom serviço. claro. Até porque a minha perspectiva e a minha espera, ela é minha. Sim. Por mais que eu acho que está tudo ok, que está tudo explicado, eu preciso entender como é que o outro está absorvendo. Isso. Tá, eu ouvi, eu expliquei. O que você entendeu? Isso. Isso é importantíssimo. Porque às vezes o funcionário não tem coragem de dizer, ou ele realmente não entendeu. É o medo. E aí essa devolutiva, me fala, o que você entendeu? É a gestão do medo. As pessoas, às vezes, não é que elas são ruins, ou que elas não têm condição de desenvolver o trabalho. Muitas vezes a liderança não conseguiu comunicar. Não conseguiu passar para ela o que de fato ela precisava fazer. E é importante saber como é entendido, É. né? E aí, a partir do momento que o líder começa a entender, perfeita a palavra, liderado, começa a entender o que o líder precisa, você está dando oportunidade para ele. E isso é importante. Eu já trabalhei com pessoas adoráveis, maravilhosas, que tinham muita dificuldade de dar uma devolutiva. Então, às vezes, você acha que está fazendo um bom trabalho e não está.
É. E o líder não está satisfeito e ele não sabe como fazer. E acontece em muitos casos de muitas empresas, bons líderes, pessoas que são humanas, que são agradáveis, que são boas, mas elas não conseguem te dar essa devolutiva de algo que seria simples, sabe? Não vai ofender. A gente precisa Tem trabalhar medo com de adultos. machucar. E a gente tem que trabalhar com adultos. Olha, Uhum. eu não estou satisfeito com isso. Você consegue melhorar? O que você está entendendo do que eu estou te entregando? Por que você não está conseguindo me entregar isso daqui? O que você entendeu sobre isso? Já é uma maneira de dar para essa pessoa a possibilidade de acertar. Mas ok, digamos que você tentou, protegeu, deu todo esse feedback, essa pessoa não conseguiu corresponder. Ou por uma dificuldade, ou realmente porque ela não se encaixa no que é necessário. Demitir também é ajudar a crescer. Sim, porque você tira a pessoa da zona de conforto. E é importante que nesse momento ela vá com um norte do porquê. É errado da nossa parte pensar que a gente vai fazer tudo, né? Às vezes, eu fui essa pessoa. Eu fui uma pessoa que eu protegi muitos funcionários, eu não queria mandar embora, me pediam para mandar embora, eu falava, não, eles precisam desse trabalho, eu só vão sair daqui quando eles tiverem uma coisa melhor. E eu estava errada. Eu estava completamente errada. Uhum. É importante para a maturidade do liderado também passar pela demissão, se for necessário. Todos esses são processos de amadurecimento. E eu ficava ali tentando proteger e eu prejudiquei o meu trabalho e prejudiquei eles. Eu poupei eles de crescer e atrasei esse processo achando que eu ia salvar eles. Olha só para você ver como é que é interessante algumas coisas. Eu trabalhei numa empresa, foi um período até pequeno, algo em torno de 5 meses, que quando eu fui demitido dessa empresa, que foi por fofoca, que é algo muito perigoso, e aí entra uma questão que é outra função do líder, que é equilibrar os lados. Se a pessoa A chegou e falou alguma coisa da pessoa B, por mais que você nutra mais simpatia pelo lado A, escuta o lado B Claro. e entenda com imparcialidade, porque você está ali gerindo um negócio que impacta a vida de várias outras pessoas. Equalize os lados e naquela hora haja com a razão. Sim. Pois A gente bem, não faz ideia do que o que uma pessoa pode ser capaz de é. fazer dentro de um âmbito de competitividade, né? E aí o que acontece? Eu era colaborador, ainda não era empresário, não pensava em trabalhar com consultorias nem nada. Mas quando eu fui demitido, e aí a gente, quando a gente é um pouco mais novo, tem um pouco mais de imaturidade. Lógico que eu não falei isso, mas o meu coração foi carregado de um pouco de raiva, assim, de sentimento de injustiça. Indignação, né? Eu saí com o seguinte pensamento na minha cabeça: eu vou voltar aqui ainda e eu vou comprar essa empresa. E aí o tempo passou e eu voltei lá para comprar a empresa. Só não comprei porque o valor que estavam pedindo não valia. E aí outros amigos do mercado também voltaram lá para comprar e também não compraram porque também sentiram que não valia. Mas você foi comprar essa empresa porque você achou que ela valia pelo conteúdo que ela tinha ou por uma questão de pessoal? Aí que tá. Eu voltei lá movido pela minha raiva de injustiça. Que bom que você conseguiu perceber que não valia a pena, né? E aí o que acontece? Aí é onde o universo conspira a favor das coisas que são corretas de acontecerem, né? E são os aprendizados. Tanto é que depois, para frente, uma outra empresa comprou e com pouquíssimo tempo aquilo que a empresa tinha comprado, aquela parte exatamente que era daquela empresa, se dissolveu completamente porque não tinha valor. O ego, ele é uma coisa que É. destrói. O orgulho, o ego. E foi isso. Eu fui movido por esse ego de chegar lá e tentar me mostrar maior. Só que hoje eu entendo que isso é extremamente prejudicial. É.
Então, às vezes, quando eu falo, por exemplo, que o ego e a inveja é venenosa, não é porque eu acho que é bonitinho, não é porque eu li no livro. Uhum. Inclusive, eu tenho uma palestra que fala disso, né? Meu negócio, status ou sustentabilidade, onde eu toco muito forte nessa questão do ego, e eu tenho um trechinho lá que eu falo assim, eu li no livro, que são as pessoas que falam, né? Ah, eu li no livro tal coisa, assim, assim, assado, mas não pratica. Tem uma passagem na Bíblia que fala que o orgulho precede a queda e a prepotência a ruína. Pois é. Isso vale para qualquer área da vida, qualquer relação. E as pessoas acham que a ruína, a queda, é não ter dinheiro mais, é ficar pobre, é não ter posses. Não é. A ruína do ser humano, ela está aqui na cabeça e no coração. Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem posses, mas não tem as pessoas. Se torna inacessível. De que vale você ter posses e ter dinheiro e não ter pessoas próximas? Exatamente. A pessoa constrói tantas muralhas dentro de si, né, com a certeza de que ela dá tudo, que ela pode tudo, que ela começa a ficar cega. E assim, a maneira como se enxerga também os fatos, ela endurece mesmo, né? A pessoa vai se absorvendo de uma certeza de si tão grande que ela não consegue enxergar o que acontece na frente dela. Então ela começa a julgar as pessoas e a atitude das pessoas sem medir as coisas de maneira imparcial. E esse egoísmo e esse egocentrismo, eu falo que o ego mata o talento próprio e das outras pessoas. Porque a pessoa, às vezes, é uma pessoa tão inteligente, tão capaz de desenvolver e de criar e de fazer as coisas se desenvolverem, que ela perde o tempo dela tentando matar o talento de outras pessoas e não percebe que está matando o próprio. Eu já trabalhei numa empresa assim. Pelo simples fato de achar que tem que ser o centro das atenções o tempo inteiro. Pode ser por controle também. Eu passei para uma empresa que eu trabalhava com um grupo de meninas e uma colega de trabalho, ela começou, foi o único lugar que eu passei por isso na minha vida. Já tive essa questão da fofoca, isso também existia nesse lugar, mas começou a ela começou a implantar erros na minha conta, em meu nome, para tentar me tirar da empresa. Então, ela ficava o tempo todo atrás dos líderes pelo cantinho, ela ficava atrás dos funcionários, e os funcionários comprando, ganhando, manipulando as pessoas, porque ela ficava tentando articular pela sensação de poder. E o que incomodou? Exatamente o fato de eu ter a minha imparcialidade e trabalhar do meu jeito. Uhum. Sabe? Eu ter o meu mecanismo de trabalhar. Ela não era nem minha líder, mas ela queria que eu fizesse do jeito que ela queria. Ela queria aquele controle. E aí, quando ela se sentia, talvez por milhares de situações, era uma pessoa que tinha uma história incrível de vida, mas por essa sensação, ela começou a tentar minar as coisas das pessoas para que ela não perdesse essa posição que ela conseguiu. Medo de perder o poder. Que não era nenhum poder. Sabe, assim, ela estava subindo e merecia muito mais, mas assim, entender que trabalhar junto é aprender, sabe? A minha diferença pode incluir para você. Eu tenho um nicho por gostar de estudar, de ler algumas coisas, principalmente, de comunicação e algumas ideias que eu sei mandar mensagem de maneiras diferentes. E eu gosto de usar porque eu sei que funciona. E ela poderia ter ensinado isso para ela, mas ela não aceitava porque ela queria que fosse de determinada maneira. Enfim, o que eu quero trazer é que, às vezes, a nossa incapacidade de entender que a gente pode crescer mais, pode ser por medo, sabe? Às vezes é o melhor lugar que você já ocupou na vida em questão de carreira e aquilo ali para você vale muito, mas a capacidade de crescer e de fazer o outro crescer, porque existe um momento que é do outro. Existe um momento, e eu falo isso fora dessa situação até, como líder, como você mesmo disse, que, né, você liderou e aí como é que é o mestre? O discípulo superou o mestre? Isso, o aluno superou o mestre. Exatamente, é sobre isso, é sobre dar luz para o outro, é não ficar buscando que seja só nosso. Todo mundo tem uma fase na vida. A gente aprenda a guiar os vagalumes. A gente tem nossa contribuição, e é importante. Se talvez meu trabalho é fazer outras pessoas brilharem, por que não? Essa é uma função importantíssima. Todas elas são. Mas essa mania de querer se enxergar em cargos e patamares é que deixa as pessoas cegas, porque elas começam a enxergar como se isso fosse ego. Um exemplo engraçado. Status.
Um exemplo engraçado é uma loja, por exemplo, onde tem os vendedores, o caixa e o gerente. O gerente está ali para receber reclamação, mais obrigações e demandas. Mas a função de todos eles são tão importantes quanto. Sim. E às vezes vai ter cada um, né, a sua posição. Às vezes a pessoa que está ali como gerente ou como diretor, ela se acha dentro de uma posição diferente dos outros, acima dos outros. Que cego que essa pessoa se torna. Porque todos eles são elementos importantes que eles precisam trabalhar em sintonia. Isso é para qualquer área da vida. E às vezes vai ser aquele funcionário que você fez crescer que um dia se torna diretor e caramba, eu me lembro desse cara, esse cara é um gerente foda. Não, e outra, né? A vida é literalmente uma roda gigante. Fato. E você tem que se preocupar com o momento em que o seu assento vai estar passando lá na parte de baixo. Se você não criou uma relação saudável, honesta e verdadeira com quem vai estar passando lá na parte de cima, na hora que você estiver na parte de baixo, você tem que se preocupar muito com o que vai cair de lá. Fato. Né? E as pessoas observam, né? Sim. Um bom líder, ele escuta e ele observa. Então, vamos lá, a gente está dentro de uma empresa, uma pessoa começa a se destacar, se você não tem a generosidade, a humildade em primeiro lugar, de entender e cooperar para o crescimento dessa pessoa, ela vai crescer. E aí? E assim, uma outra coisa que é muito interessante, que é o seguinte, quando você está numa posição de liderança e que você percebe talentos ao seu redor, por que não você não se abrir, porque isso faz parte do crescimento do ser humano. Por que você não chega para uma pessoa e fala, tal pessoa, eu não sou bom nisso, que você é excelente, me leve junto com você. Porque eu sou bom em tal coisa que você não é e eu vou te levar junto comigo. Isso é humildade. Com certeza. Na hora que você dá a mão ali, vai. Eu tinha um sócio, ele ainda é meu sócio, mas antes dessa empresa atual, que a gente tinha um combinado que era assim, quando for para conversar com as pessoas, você vai. E eu falava com ele, quando for para fazer a conta e o que é formal, é na sua mão. Porque ele tinha um talento que eu reconhecia e eu tinha um outro talento que ele reconhecia. E juntos íamos. E juntos crescemos. Juntos desenvolvemos. Tem uma história de um senhor que ele perdeu o emprego e ele bateu na loja de um amigo e pediu o trabalho para o amigo. Ele falou, olha, isso é muito simples, você não é o perfil da loja, eu não vou poder te ajudar. E que ele estava arrasado, que estava passando o pior momento da vida dele. Que ele sentou, começou a construir um projeto, começou a construir uma emissora de televisão e se tornou um sucesso. Anos depois, esse amigo quebrou e desesperado bateu na porta. Falou, nossa, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não tenho formação, mas eu preciso de trabalho, eu estou passando dificuldade, minha família está precisando. Ele falou, não, tudo bem, eu vou te ensinar. Essa pessoa foi o Silvio Santos. Se não me engano, eu não lembro se foi o Casagrande, o outro amigo, também não. Mas essa história, eles contam essa história. Sobre você entender que você não sabe aonde a história vai chegar. Eu tinha um amigo que falava assim, que ele não queria se relacionar com mulheres que não tinham uma carreira desenvolvida. Eu falava, então você tem que casar com alguém que é concursado federal. E você tem que ter certeza que ela não vai ser demitida, que ela não vai sair, que ela não vai perder o emprego, porque tudo pode acontecer. Sim. E essa mania de achar que a gente tem certeza, a vida é uma bela caixinha de surpresas. Hoje, você pode estar ali realmente, porque eu sou a pessoa que eu acredito que todos os cargos são cargos importantes e necessários. Sim. E todos eles são dignos. Você está dentro de uma empresa, se você vai trabalhar na parte da organização, da limpeza, dos serviços gerais, ele é importantíssimo. Uma empresa que não tem organização e não tem higiene, ela não tem a menor condição de crescer, de ir para qualquer lugar. E aí ela vai indo para a parte de atendimento, para a parte de vendas, ou para a parte, enfim, de estrutura, administração e tudo mais. Todos esses cargos são importantes. E a gente não faz ideia de quantas as pessoas vão se desenvolver, porque cada um tem o seu tempo. E ser a pessoa que incentiva, que vê esse crescimento, a possibilidade de estar perto desse crescimento para você também crescer. Porque o outro também tem algo a contribuir. E assim, sendo bem visceral,
Imagina você, um executivo com uma sala maravilhosa, que dentro da sua sala tem um, um banheiro elegante, que é a coisa toda. Deixa ele sem limpar um dia. Com certeza. Quem é a pessoa que vai lá fazer isso por você? É verdade. Naquela hora, na hora de você receber ali um cliente que vai fechar um contrato com você de milhões, que ela fala assim, posso usar seu banheiro? Pode. Que chega lá que o banheiro está sujo. De quem é que você lembra naquela hora? Tem mais um detalhe, né? Eu fiz um curso uma vez com um comunicador fantástico, que ele tem várias plataformas, ele chama Aurimedes, eu não lembro o sobrenome. Ele contava o seguinte, se você quer saber tudo o que está acontecendo numa empresa, existem 2 funcionários que são quase invisíveis. Um, que ele é visto e ele escuta de tudo, e o outro que ele é invisível, que é a pessoa da recepção da portaria, que vê todo mundo que entra, tem as pessoas que param para bater papo e contam tudo, e a pessoa dos serviços gerais, que as pessoas ignoram a presença deles. Exato. E eles têm uma noção do que acontece dentro da empresa absurda. Esperto é o líder que sabe manter essas pessoas por perto, porque elas veem tudo. E por mais simples que elas possam ser, elas também querem crescer, elas também querem uma oportunidade e elas têm muito a colaborar. Uma empresa funciona muito bem quando se comunica muito bem. E são outros olhos dos líderes. É claro que a gente vai ter que ter a maturidade de enxergar algumas situações com uma mentalidade mais madura. Mas isso não impede de você ter informações valiosíssimas que impediriam grandes problemas, como, por exemplo, da fofoca e da inveja, que acontece demais dentro de empresas. Pessoas que se comunicam melhor do que outras, que colocam ideias melhor do que outras, fazem, às vezes roubam uma ideia e levam, e a outra pessoa não tem coragem de dizer o que está acontecendo, o que está As passando. pessoas influentes, né? E aí você perde um bom funcionário por conta disso, e às vezes essa pessoa é a ferramenta que você precisa para saber o que está acontecendo. Por isso eu sempre vou dizer que todos são importantes. E foi exatamente o que você falou também, sobre você ver a organização de quem vai fazer. É muito difícil você chegar e pegar uma empresa, que as pessoas adoecem também, e você ter que sair lá do seu cargo de administração, que você tem um monte de contrato para enviar, que você tem um monte de coisa para gerir, programação para programar, para poder organizar, porque a pessoa não está lá. É extremamente importante que dentro das empresas, né, você tenha um setor de gestão de pessoas, onde quem esteja lá goste de pessoas. Fantástico. Né? Que realmente goste de pessoas, tenha empatia com a vida do outro. Que não seja uma pessoa caracterizada apenas como um mecanismo profissional de fazer o que manda um manual, vamos dizer assim, que cumpra o que determina numa CLT ou em qualquer outro tipo de legislação que faça a gestão de recursos humanos. Você precisa de ter ali uma pessoa que goste de pessoas, né? É primordial. Porque, por mais simples que as pessoas sejam, são humanas. E simplicidade não pode ser confundido com pobreza. Por favor. Né? Porque você tem pessoas que são extremamente ricas, porém são muito simples. E aí, quando eu digo simplicidade, é em comportamento, em relacionamento, em conduta, em autenticidade. Da mesma forma que a gente encontra pessoas que são extremamente pobres financeiramente, mas que têm uma soberba absurda. Então, humanidade é muito diferente de simplesmente a simplicidade financeira. Então, você ter pessoas no setor de gestão de empresas que entenda, que goste, tenha empatia pela vida humana, você consegue criar essa cadeia saudável de relação entre todos os setores da empresa. É aí que se constrói um fit cultural realmente robusto dentro de qualquer empresa. Quando você tem uma pessoa fazendo gestão de recursos humanos que não tem a mínima empatia com a vida do outro, que só se preocupa em proteger alguns e não se preocupa com o todo, e aí volto a dizer... Só por motivo de interesse, né?
E volto a dizer, não é que a pessoa tem que ser boazinha, não é isso. A pessoa precisa ser justa, né? Se você não tem esta pessoa, você nunca constrói uma cultura dentro da empresa que vá contribuir com o crescimento dela. E para as pessoas que querem chegar no cargo de liderança ou que estão começando, é importante entender também um detalhe muito, muito sério. É que o cargo de liderança é um pouco só. Apesar de ser tão complementar, de ser aquela pessoa que vai abraçar, que vai ouvir, que vai escutar, né, se ela quiser ser um líder. Mas ela vai ter que ser um pouco sozinha também. Porque tem um momento em que ela vai precisar abrir mão da simpatia de todos. Sim. A hora de dizer que não pode, a hora de dizer adeus. Não tem jeito, não tem como administrar como cada pessoa vai levar aquilo. Talvez daqui a alguns anos, essa pessoa seja grata pelo que você fez. Mas até lá, você vai precisar ter essa maturidade de é necessário fazer o que é certo. Para ser um bom líder, a gente tem que ter esse parâmetro do que é certo, do que é justo e principalmente do que está acontecendo. É óbvio que não tem como saber tudo, mas o máximo que a gente pode se informar, observar e se cercar de saber, melhor. O líder apanha muito, né? O líder apanha de diversas formas, né? Ele não apanha só na hora que ele recebe uma cobrança do seu superior ou quando ele recebe uma cobrança do próprio mercado, né? Porque se você é o dono da empresa e faz a gestão sozinho, você não está livre da cobrança. O mercado te cobra se você não está entregando o seu produto ou sua prestação de serviço da forma correta. Se você é um líder que é intermediário entre uma gestão maior, um conselho de uma empresa, você também apanha pelo seguinte, porque muitas vezes quem está acima de você não vê o detalhe da equipe que trabalha com você. Então você tem que absorver muito dessas cobranças, filtrá-las para que você não atinja a continuidade daquele resultado ou a melhoria daquele resultado. Então, essa solidão que você falou do líder está muito ligado a isso. E o emocional desse líder ele é muito atingido. Então, igual nós falamos lá no início, quando você cria essa relação de confiança saudável com a sua equipe, se tornando uma pessoa acessível para que você tenha acesso a elas também, isso ameniza. Porque todos passam a compartilhar de um mesmo objetivo. E a partir do momento que você dá essa liberdade, que você conquista essa liberdade, é onde você pode ser direto, sincero, e aí aquela questão do rígido passa a ser compreendido. E aí, de fato, você estabelece e finca a estaca do líder e abandona a estaca, a bandeira do chefe. Porque todos vão saber compreender que você está cobrando porque tem uma razão de cobrar. E eles aceitam essa cobrança. E é importante também desatrelar a necessidade de ser reconhecido nesse ponto. Claro. Porque, infelizmente, é quando a gente perde essa responsabilidade de, tipo, todo mundo vai entender, porque talvez no começo não vai. Sim. E tá tudo bem, porque lá na frente as coisas fazem sentido. Quando um líder ele tá bem preparado e ele é seguro no que faz, mesmo que inicialmente ele não seja compreendido, ele vai ter resultados. E o resultado vai falar por si só. Sim. Tem muitos exemplos de técnicos de times, por exemplo, que eles chegam e às vezes o time está num momento muito solto, os jogadores, os atletas, eles estão indisciplinados e ele precisa consertar isso. Então é um momento de ser firme, é um momento em que ser um líder vai ser uma tarefa difícil ali, onde realmente não vai ser pela simpatia, claro que é necessário respeito e ver o outro, mas ele vai precisar dizer muitos nãos, ele vai precisar entrar como chato, como duro, mas vai ser o resultado que vai falar por si só. Então, quando o líder ele se desatrela do todo mundo vai entender, todo mundo vai perceber, talvez, infelizmente, tenha que se trocar todo mundo. Pode acontecer. Pode. E só
só um bom líder vai ser capaz de entender a necessidade dessa mudança sem deixar com que isso afete diretamente ao trabalho dele e quem ele é. Ele só tem que ter o seguinte, ele tem que ter a humildade também de reconhecer se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado. Certo. Porque o que acontece? E aí tem coisas que só o tempo nos dão as respostas, né? E essa humildade entra justamente na hora da gente entender que a gente fez um movimento errado e ter humildade suficiente para reconhecer. Você pode fazer uma troca de várias pessoas, né? Mas fazer por convicção é muito perigoso se você não fizer por análise de fatos que são reais. Sim. Porque o chefe, na mesma hora que ele tem que ser uma pessoa que precisa ter uma postura de cobrança, ele também tem que ser acolhedor. Sim. No sentido de tentar entender. Então, se você é um chefe, por exemplo, que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo a gestão de uma pessoa, mas ouviu essa pessoa 2, 3 vezes em 3 anos e tomou suas decisões baseadas em falas e não dados, você escolheu um caminho perigoso, porque você pode estar ouvindo pessoas que não vão te levar para onde você precisa de ir, que é o resultado positivo. Certo. Então, o que acontece? Você ter junto de você ali essa postura de saber cobrar, mas acolher também para que você seja justo, é extremamente necessário. Eu concordo. Porque senão você pode cair em erro, você pode deixar de ser um líder. E tem uma Você dualidade, pode né? perder tudo. Tem um filme que eu gosto muito que chama Quest Carter. Quest Carter, se não me engano. Que é a história de um técnico de um time de basquete e que era um time de escola onde tinham vários atletas que estavam indo para criminalidade. E ele precisou ajustar isso. E com isso, até tirar alguns atletas que eram excelentes do time para que eles entendessem a seriedade da disciplina que ele tinha que colocar. Eu não quero dar spoiler do filme, mas no final, muitos atletas entenderam a importância do não, do porquê que ele precisava, e aquilo ressignificou vidas. Sim. Então, assim, e em momento nenhum ele se importou tanto com a vida dos atletas que ele foi até a casa, ele buscou, e a história é fantástica, porque ele mostra de verdade que é um líder. É que sim, ele foi firme, sim, ele disse não, mas ele se importou. Ele buscou o porquê do que era Ele daquela maneira. construiu o caminho da outra pessoa e o próprio. E ele quis saber o porquê que não dava. Por que ele não funciona? Por que isso funciona assim? E isso é o papel de um dos melhores líderes da história. É saber, se interessar genuinamente pelos seus. É essa a diferença. Não é falar que eu vou fazer aqui, vou me importar por ele, vou vender um sonho para ele, dele comprar um carro, dele ir para a casa dele nova, dele fazer uma viagem, enfim, concluir uma meta, porque aí ele vai trabalhar melhor para mim. Não. É entender que depois daquela meta existe outra. Quem é aquela pessoa? Qual é a história daquela pessoa? O que ela está vivendo agora? Aonde? Como que eu posso colaborar para que essa pessoa se sinta grande no que ela faz? Aí sim faz sentido. Porque o líder, ele não é só uma pessoa que demanda, ela é uma pessoa que constrói outras pessoas. Claro. É o que a gente fala na natureza, né? Que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Fantástico. Então, se você sabe buscar aquela pessoa e dosá-la e construí-la e direcioná-la da forma certa, aquilo que você achava que poderia ser algo que te prejudicasse, vai ser justamente o que vai te salvar e o que vai te ajudar a construir coisas maiores. Mas tem que ter empatia. E é fantástico, né? Você olhar para uma situação que você não enxergava e ter aprendido com ela de uma maneira que desbloqueou a sua mente, te deixou com uma visão muito mais ampla. Sim. Né? Mas tem prazo também, né? Essas coisas têm um prazo. Porque as pessoas não ficam paradas no tempo quando passam por qualquer tipo de situação de não serem reconhecidas, por exemplo. Elas não ficam paradas no tempo, e aí eu estou falando daquelas pessoas que estavam abaixo de seus liderados, né? Elas não ficam paradas no tempo, esperando para ver se presas numa situação, presas a uma empresa, presas a um projeto, né? Então, isso tudo tem um prazo de validade, porque essas pessoas que são
talentosas, essas pessoas que têm capacidade de construir e não foram guiadas da maneira correta, tem duas coisas que vão acontecer fatalmente na vida delas. Ou elas vão entender o que deu errado e vão se corrigir e trilharem um caminho novo de sucesso, ou elas vão ser encontradas por pessoas que vão saber geri-la da forma certa e começarem a mostrar todo o seu potencial em outro lugar. E aí, quando o remorso bater pela sua falta de humildade em ouvir e desenvolver aquele talento, a única lembrança que fica é onde foi que eu errei. Que é, no fim das contas, o pior momento que alguém pode chegar, mas também construtivo, né? Mas a pessoa também tem que ter humildade para poder entender, aprender com aquele remorso e tentar corrigir de alguma forma. Não sair vitimista da história, né? Exatamente. Levar sempre, independente se foi realmente cruel, a gente sempre pode tirar algo bom daquilo, né? Não tem nada de errado em você se considerar culpado, não. Não tem. Até porque a gente aprende com isso, né? Já é o primeiro exemplo da guerra contra o egocentrismo. Maravilha. Reconhecer que está errado. E o primeiro ingrediente para mudança é reconhecer que está errado. E assim, você pode não voltar com aquela pessoa para trás, você às vezes pode até não querer buscar o perdão daquela pessoa, dependendo do nível de orgulho que foi, do que aconteceu. Mas se você, dentro do seu coração, realmente se sentir culpado e se sentir capaz de se redimir daquilo, não repetindo com outras pessoas, você já deu um passo muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. Porque o remorso é algo que é muito forte. Não tem como mudar, né? Não tem, porque, imagina, você ter comportamentos e tomar atitudes que vão impactar negativamente a vida de outras pessoas, não quer dizer que aquela pessoa vai viver naquela tragédia ali o resto da vida, porque a gente tem uma capacidade de reação que é muito forte. Né? Fisiologicamente, o ser humano é um ser vivo que reage. E reage de forma a pensar, né? a raciocinar, né? Não é só instintivamente. Então, junta-se um instinto com a capacidade de raciocinar. Então, a gente procura alternativas e não vai viver naquilo ali. A gente vai reagir, vai se sobressair. A maioria das pessoas, lógico, cada uma num nível de intensidade, mas a gente reage, a gente supera, uns demoram mais que outros já é assim, entendeu? Mas se você aprende que com aquele remorso, que esse não é o caminho, eu não vou repetir, você já se distancia pelo menos uma linha do egocentrismo. E é um passo de cada vez, né? É o maior veneno do ser humano, é o ego. Com certeza. É o maior veneno. John, eu quero te agradecer, porque que maravilha. Eu aprendendo muito aqui, e eu vou assistir mais vezes, vou aprender muito mais. Claro. Espero que vocês também tenham aproveitado. Vou lembrar, você que assistiu, a se inscrever. Ativa o sininho, porque ele lembra você de tudo que está chegando, que a gente vai liberando para vocês aqui na plataforma. E compartilha com outras pessoas para elas poderem receber essa informação também, que com certeza vai colaborar para a vida delas. E foi o que a gente disse aqui hoje, né? Nada mais importante do que, além de crescer, ajudar outros a crescer também. Você quer deixar um recado, Johnny? Isso, eu queria agradecer a oportunidade, Ana, né? Dizer que esse podcast ele é muito interessante porque ele trata de questões que são o cerne de toda a vida profissional, que é o ser humano. Não existe trabalho, não existe nada que o ser humano não seja o cerne principal de tudo, né? A gente, obviamente, busca as necessidades nossos materiais, o trabalho, o dinheiro, mas no final de tudo, a gente é movido por emoções. E somos indivíduos que merecemos respeito, merecemos ser ouvidos. Quando a gente abre essa caixa de eu não gosto de gente, deixa eu entender o que é isso, deixa eu descobrir cada história, cada maravilha que cada um é, quanto que a gente descobre e quanto que a gente cresce. E eu, como se diz, para encerrar, né, porque o nosso tempo está encerrando, mas
eu ouço as pessoas falarem assim que quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. Eu discordo Eu disso. também. Quanto mais eu conheço os seres humanos, mais me dá vontade de conhecê-los e aprender a ser um ser humano melhor. Fantástico. Tem algum lugar que as pessoas podem encontrar mais de você, do seu conteúdo, acompanhar? Claro, o meu Instagram é Johnny Cruz Oficial, é Johnny com Y no final, né? Eu também tenho meu perfil no LinkedIn, né? E no Facebook também, Johnny Cruz Oficial. Muito obrigada mais uma vez. Eu deixo vocês hoje para voltar mais com mais assuntos. Muito obrigada por ter participado. Um beijo e olha, comenta aqui embaixo o que você achou, o que mais que você gostaria de ver aqui no programa, tá bom? Um beijo, até a próxima.